Olá, meus irmãos, muito bom dia, a paz seja com todos, esteja a paz do Senhor no seu coração. Vamos assim, ó, aquecendo o nosso dia, vamos aquecer, porque tem coisa boa para nós aprendermos aqui hoje, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui no livro de Daniel, no capítulo de número 5, e nós vimos aqui, né, o banquete de Belsazar, e nós vimos também quem era Belsazar, ok? Sabendo quem era Belsazar, agora nós vamos entrar na descrição, né? Lembra o que Deus escreveu lá na parede? Vamos entrar nisso aí agora? Vamos lá? Bora, então o que acontece? A escrita aconteceu na parede, todo mundo ficou atônito, o reino todo começou a ficar, né, desbaratado. Então entra em cena uma outra pessoa. Antes de eu entrar na descrição, preciso falar dessa pessoa aqui que você vai ficar talvez em dúvida, que está no versículo 10. Entra em cena depois todos os magos, astrólogos, todo mundo chegou, ninguém conseguiu resolver o problema. Entra em cena uma mulher que era a rainha. E essa rainha aqui, muita gente pode olhar assim e pensar que era a mulher do Belsazar, porque haja vista ele que era o rei nesse momento, né? Ele era filho do rei que estava no trono, porém, como ele estava no trono, então ele é chamado de rei, certo? Então quem entra nesse cenário aqui para aconselhar e lembra-se de Daniel era a rainha. Só que essa rainha ela não era a mulher do Belsazar, mas sim a mãe do Belsazar, a rainha, mulher do rei, tá certo? Ela conheceu os feitos de Daniel. Ela é a mulher mais velha que conhecia Daniel, ela é a pessoa que conhecia Daniel, tá certo? Então ela chegou, ô rei, fica tranquilo aí. Você vai ver que ela entra com grande respeito. Quando ela entra na sala do banquete, ela entra assim com grande respeito. As pessoas reverenciam ela, né? Então ela chega e fala: ó, rei, não se preocupe, porque assim, mesmo que todo mundo que você chamou não deu certo e não conseguiu resolver, tem Daniel no reino, que ele era lá da época de Nabucodonosor, e o cara era muito bom, tem o Espírito do Deus vivo, ele vai resolver esse problema para você. Chama Daniel. Muito bem, chamaram Daniel, nós vamos pular aqui porque é muito grande a leitura. E Daniel vai repetir tudo que aconteceu de novo. Você vai ler, depois leia o capítulo 5, tá bom? Mas Daniel vai repetir tudinho que aconteceu, o que ele fez, como é que foi o banquete e tudo mais, o que aconteceu com o Nabucodonosor. Daniel vai repetir toda essa história aqui de novo, contando para ele, pregando para ele, falando para ele, ó, mesmo você sabendo de tudo isso, você ainda fez essa besteira aí. Mesmo você sabendo toda essa história, você ainda cometeu essa loucura de profanar o sagrado, tá certo? Então nós vamos lá. Versículo 24 em diante. Então dele foi enviada aquela parte da mão, e escreveu esta escritura. E esta, pois, é a escritura que ele escreveu: Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. E esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura e que lhe pusessem uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamasse a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dário Medo ocupou o reino na idade de 62 anos. Amém? Vamos lá aqui. Algumas dúvidas vão surgir aqui agora. E eu, particularmente, tinha algumas das dúvidas também. Tive por muito tempo dúvidas acerca deste texto aqui, acerca das inscrições, até porque é uma coisa assim diferenciada, que nós vamos ver Deus escrevendo mesmo, assim de maneira sobrenatural, pelo menos acho que só duas vezes aqui na Bíblia. A primeira, não duas vezes não, mas em duas ocasiões, né, com duas pessoas diferentes, porque a primeira foi lá com Moisés, e Deus fez isso duas vezes, né, com Moisés ali, quando foi escrever os 10 mandamentos, né? Você vai ver que ele pega uma pedra e a mão de Deus escreve ali os 10 mandamentos, tá certo? Deus não mandou Moisés escrever, Deus escreve os 10 mandamentos na pedra. Ele entalha ali o negócio, né? E aqui nós vamos ver também o próprio Deus vindo e escrevendo na parede, tá certo? Então, como é uma coisa enigmática, nós vamos entrar só nesse negócio aqui, vai ter muito aprendizado aqui agora.
Tá bom? Vamos lá. Primeira coisa que eu, como leitor comum, tive uma dúvida. Escrito na parede, Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. E Daniel, quando vai traduzir, ele diz Mene, Tekel, Peres. Ele muda as palavras. Então, isso aqui já me deixou assim, que é uma coisa só de leitor, né? Falei, poxa, estava escrito lá Mene, Tekel, Ufarsim, Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. E Daniel chega e vai dizer Mene, Mene, Tekel, Peres. Ok? Então a primeira coisa aqui, a primeira dúvida que surgiu. A segunda dúvida que me surgiu foi, por que está aqui Mene, Mene, Tekel, Ufarsim? E na hora que Daniel vai traduzir, ele não fala Mene, Mene, Tekel. Ele fala só Mene uma vez e depois usa a palavra Peres, né? A terceira dúvida que eu tinha era que língua foi escrito esse negócio ali? Será que foi em línguas estranhas? Né? Haja vista que os magos, caldeus, todo mundo entrou lá e ninguém conseguiu decifrar o negócio. Então que língua foi essa que foi escrita? Será que é a língua, né, dos anjos, que é a língua que a gente, né, que é a língua estranha que a gente usa e tal? Vamos descobrir isso aqui agora? Bora lá, bora para o estudo. Foque aqui a sua atenção agora para você aprender em nome de Jesus. Vamos lá. Primeira das dúvidas, vamos lá para a língua que foi escrita as palavras. A língua que foi escrita as palavras é o aramaico. Como assim, pastor? Sim, o aramaico, a língua comum que eles utilizavam. As palavras foram escritas em aramaico, não em outra língua, não na língua dos anjos, não, mas não tem lógica agora. Como que as palavras são escritas no idioma que eles utilizavam e eles não conseguiram entender? E eu vou explicar aqui agora. A forma com que Deus escreve ali as palavras, ela vai fazer com que essas palavras se tornem muito difíceis de entender a frase. Porque Deus fez como que fosse um enigma, sabe? Você já brincou com aquele negócio de decifrar enigma? Né? Tem música que é facinho, que você bota lá um desenho, mais um não sei o que, mais um não sei o que, e ali você tem que adivinhar o ditado popular. E você adivinha porque você já conhece o ditado popular, ele já é presente na nossa literatura, e aí você acaba olhando as 3 bolinhas lá, ou 3 desenhinhos, ou 3 menininhos, alguma coisa assim, né? E você consegue saber qual era o significado. Ali, vamos supor que fosse aqui, agora a gente estivesse aqui num banquete, aqui no Brasil, na nossa cidade. Se nós estivéssemos aqui no banquete, quais seriam as palavras que provavelmente Deus tinha escrito para entrar bem no contexto lá? Ele teria escrito lá, por exemplo, matemática, quilograma e aquele negocinho da divisão, aquele símbolozinho da divisão, né, que você conhece. Então, uma mão misteriosa, só a metade da mão para frente aparece e o dedo risca na parede, escrevendo matemática, quilograma e o sinalzinho da divisão. Todo mundo fica louco, todo mundo consegue ler, todo mundo que está ali consegue ler matemática, todo mundo consegue ler quilograma, todo mundo consegue ler o símbolo da divisão, mas não consegue entender nada. Foi isso exatamente que aconteceu lá. As palavras foram escritas na língua deles, no aramaico, que é a língua que eles utilizavam. Só que o modelo que Deus usou, que ele não escreveu uma frase, Deus escreveu apenas essas 3 palavras enigmáticas. E essas 3 que eu falei aqui sugerem exatamente aquilo que Deus escreveu lá. Porque a palavra mene, ela significa contar ou numeração. Então, expressa bem a matemática, né? A palavra mene é praticamente a palavra matemática na língua do aramaico. Então, vamos lá. Deus escreve lá, matemática. Os caras, matemática. O que tem matemática? Matemática tem... você não consegue saber. Entendeu como é que é o negócio? E aí vai lá, quilograma. Agora falando de peso. Tá falando de unidade de pesagem. Mas não dá para entender o que é. E agora, um símbolo de divisão. Como? O que Deus está querendo falar? O que é isso? Né? Então é isso que ficou aquele enigma neles por causa disso. E aí, eles ficaram perturbados, ninguém conseguiu entender. E Daniel, que tem o Espírito Santo, chega ali e vê uma sentença de Deus escrita na parede para ele. Fala assim, olha,
essa matemática que está escrito aí, vou colocar aqui no português pra gente, tá? A matemática que está escrito aí é que Deus, ele disse que seus dias foram numerados e acabou. Contado foram os teus dias. O número dos seus dias, ó, Deus encerrou eles hoje. Segunda palavra, tekel, e vamos colocar aqui a palavra quilograma. Tekel é a mesma unidade que ele usava para medida, é o que eles usavam dia a dia lá. A gente usa aqui quilograma, né? Vamos medir tantos quilos de arroz, tanto quilo de feijão, tanto quilo não sei o que. A palavra quilograma é a mesma coisa. Então, tekel, quilograma. Aí ele vai dizer assim, a palavra tekel está dizendo aqui que pesado foste na balança e foste achado em falta. Quando Deus colocou você na balança, Deus achou você em falta. Foi pesado o negócio. Deus, ele conta nossos dias e Deus nos pesa na balança, irmão. Preste atenção naquilo que nós fazemos todos os dias. E a palavra farsim, que Daniel vai falar lá, Pérez também, eram palavras semelhantes, tá certo? Eram palavras que tinham o mesmo significado, porém a ufarsim tinha um significado assim, um pouco mais detalhado, porque a palavra Pérez, que significa dividir também, divisão, a palavra farsim também significa divisão. Porém, quando utilizava a palavra ufarsim, utilizava ela mais assim como divisão bem minuciosa, né? Divisão em partículas, por exemplo. Quando você vai falar em física, em química, alguma coisa assim, você vai falar de divisões em partículas atômicas, partículas subatômicas, esse tipo de coisa. Sabe aquelas divisão mais detalhada? Aí, quando Daniel pega ali e fala sobre essa palavra Pérez, a palavra Pérez, ela foi colocada incisivamente por causa disso, de maneira bem profética mesmo, porque também a palavra Pérez, além de significar divisão, ela também significa, ela era usada pelos persas, que é exatamente aquele povo que estava chegando para poder dividir o reino, tá certo? Então, Deus coloca lá a palavra ufarsim, e essa palavra ufarsim está dizendo que vai ser dividido em partículas, ou seja, não vai ser dividido o reino, quebrado simplesmente o reino, vai ser dividido em partículas, e é exatamente o que vai acontecer depois. Naquela mesma noite, a Bíblia vai dizer que os medos e os persas entram e racham aquele reino em partículas, em partes separadas, tá bom? É assim que aconteceu. Então, essas palavras mene mene, tekel, ufarsim estão escritas no idioma que eles conseguem ler, porém, como está num simbolismo tipo enigmático, eles não conseguem entender. Eles conseguem ler, não conseguem entender, tá ok? É a primeira dúvida. A palavra ufarsim e Pérez tem o mesmo significado de maneira abrangente, porém Daniel faz questão de colocar a palavra Pérez porque também ela é a palavra mais utilizada por aquele povo que estava chegando ali para poder arrebentar, para rachar o reino, tá certo? E então a terceira dúvida, que era acerca de, ele fala mene mene, tekel ufarsim. Isso aqui era uma expressão do aramaico muito utilizada quando Deus queria enfatizar, ou Deus não, qualquer pessoa queria enfatizar alguma coisa. Vamos para a curiosidade bíblica. Jesus diz para aquele homem que chega lá de noite para ter com Jesus, Nicodemos. Aí Nicodemos vai falar: eu bem sei que o senhor é mestre, que não tem ninguém que pode fazer essas coisas que o senhor faz, se não vier da parte de Deus. A resposta de Jesus: em verdade te digo, né? Se não nascer de novo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, né? Muitas vezes nós vamos ver Jesus falando em verdade, ele repete: em verdade te digo, em verdade te digo, né? Nem todo verá o reino de Deus. Em verdade eu te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Em verdade eu te digo. Então ele sempre usa, era uma coisa normal na expressão ali do aramaico. Quem utilizava o aramaico, era uma coisa normal você repetir, enfatizar, para a pessoa falar assim: olha, ele está botando muita ênfase nisso aqui. Isso aqui ele tem muita certeza disso que está falando. É uma coisa que certamente vai acontecer. Quando a pessoa repetir assim, é para você colocar o dobro de
né, de foco naquilo ali, porque aquilo ali tinha muita importância. Expressava o grau da relevância que aquela palavra tinha. Por isso que Jesus, nos evangelhos todos, se você vai ler, toda vez que você vai ler o evangelho, você vai ver as palavras de Jesus, ele falando em verdade, em verdade. Ele repete aquilo ali. É por causa disso, tá ok? Então aqui nós vamos ver o Senhor, Deus Todo-Poderoso, corroborando que Jesus Cristo depois seria, né, Deus aqui na terra, porque o modelo dele falar tá aqui, ó, no mesmo negócio, do mesmo jeito, né? Nós vamos ver Deus escrevendo. Ele faz questão de escrever. É como se tivesse falado em verdade, estou te dizendo. Você foi contado, você foi pesado, foi achado em falta, e em verdade eu estou te dizendo, vai ser agora. Sua sentença de morte, ela está assinada aqui agora. Tá certo? Então, por isso que existe aqui essa repetição. Toda vez que você lê os evangelhos, você vai... Preste atenção nessa palavra. Sempre você pega as palavras lá, geralmente em vermelho, que fica ali na Bíblia, né? Se você lê os evangelhos, tem muitas Bíblias que tem as palavras de Jesus em vermelho. Preste atenção, você vai ver esta figura de linguagem que Jesus utiliza. Ele diz, em verdade. Tá certo? E aqui, nós vamos ver Deus fazer a mesma coisa. Mene, tekel, ufarsim. Mene, contado ou numerado, né? Matemática. A palavra mene, se você colocar no português, põe aí, matemática. Tekel, põe aqui, quilograma. E ufarsim, sinal da divisão. Ok? É isso aí. Escrito na língua deles. E Jesus disse assim, quando ele estava num dos seus sermões, ele disse assim, olha, porque muitos veem, mas não conseguem entender. As palavras do Senhor foram escritas e muitos eles leem a palavra, mas não conseguem entender. Mas aos meus pequeninos foi-lhes revelado o poder, foi-lhes revelado o reino de Deus. Muitas pessoas pegam esse livro, elas leem porque está aqui escrito. Se você lê no português, você vai ler no português, você vai conseguir interpretar, discernir todas as palavras. Você vai conseguir fazer com que tudo seja legível à vontade. Vai ter gente que vai ler melhor do que nós, mas não vai compreender os mistérios que estão dentro desse livro. E muitos que têm uma leitura tão pequenininha, leem e conseguem extrair para dentro de si uma fonte de água viva. Esse é o poder da palavra de Deus. Ela pode estar escrito no inglês e o cara lá da língua inglesa ler e não compreender, e o outro ler e compreender. Pode estar escrito em português, muitas pessoas leem esse livro e não conseguem extrair nada dele. Muitos leem, eles só acham que é um livro histórico, que só acham que é um livro até ultrapassado, e muitos leem esse livro e conseguem ter nele a fonte da água viva. Amém? Esse é um mistério de Deus. E Jesus disse, aos meus pequeninos eu revelo. Eu deixo os meus pequeninos saberem. Eu deixo os meus pequeninos entenderem. Então, fica aqui uma lição. Aliás, 2 lições eu quero deixar aqui para você. Talvez até 3, para nós encerrarmos. A primeira começa lá atrás, porque eles estavam atônitos, mas teve alguém que aconselhou o rei a buscar a pessoa certa. Essa rainha que teve ali. Então, aprenda a ouvir conselhos das pessoas. A Bíblia diz assim, ouça tudo, né? Codifique as coisas ali que você está ouvindo e retém para você o que é bom. Então, pode ouvir conselhos, irmão, pode ouvir. Só não ouça e faça tudo que as pessoas falam. Ouça, observe o que está certo e o que está errado e retém para dentro de você aquilo que é bom. O conselho que o rei ouviu daquela mãe dele, que era a rainha, foi uma bênção na vida dele. Pelo menos ele morreu sabendo o que estava acontecendo e teve o tempo de se arrepender ainda, né? Que Deus deu tempo. Deus foi misericordioso. E naquela mesma noite ele foi morto. Mas da hora que Daniel falou com ele até ele ser morto, ele teve tempo de se arrepender. Se arrependeu, não sei, mas tempo teve, pregação teve. Deus enviou seu profeta e ele ouviu o conselho da pessoa certa, chamou o profeta certo e pode ser que ele tenha ouvido a voz do Senhor. Amém? Então, o segundo conselho que eu poderia te dar, né, que nós podemos tirar daqui, é que não é só as palavras em português que você está lendo. Esse livro, quando você abrir a palavra do Senhor, quando você for ler ela, peça o direcionamento do Espírito Santo.
porque ele vai te fazer enxergar além daquilo que são as letras. Porque a letra ela pode até matar, mas o espírito ele vivifica. Nós precisamos de ler e fazer escrafunchar as escrituras e cuidar ter nelas a vida eterna. Amém? Então, primeira coisa, ouça os conselhos, retenha aquilo que for bom só. Segunda coisa, leia a palavra, mas leia no auxílio do Espírito Santo, porque ele vai te ajudar a você interpretar todas essas coisas aqui e vai te dar caminhos da água viva. Amém? E a terceira lição que nós tiramos aqui vai dizer que naquela mesma noite foi morto o Belsazar. E morrendo Belsazar, quem se lascou junto foi o Nabonido, que era o pai dele, que era o verdadeiro rei. Então cuidado com aquelas pessoas que você coloca para tomar conta das suas coisas. Cuidado com os mordomos que você coloca para poder fazer as coisas no seu lugar. Cuidado com aquelas pessoas que você deixa fazer os negócios seus, que você coloca nos seus negócios, porque essas pessoas podem te derrubar. O rei Nabonido estava lá cuidando dos assuntos ou militares ou religiosos fora da Babilônia. E o Belsazar resolve fazer essa proeza de provocar a Deus. O filho dele provoca a Deus. O que acontece? Deus destrói ele. Não destrói só o filho, destruiu o reino dele. Quando ele está lá não sei aonde lá, fazendo os seus outros trabalhos, e deixou esse rapaz aqui, que era filho dele, como rei, ele perde o trono, não estando no trono. Ele não morreu, mas quando volta para Babilônia vai voltar como escravo. Acabou, quem é o rei? Ele não é mais o rei. Perdeu o seu trono porque deixou um irresponsável ficar no seu lugar. Tá certo? Então, preste atenção àquelas pessoas que você coloca para fazer as coisas por você. Preste atenção naquelas pessoas que você coloca com um grau de confiança naquilo que vão fazer. Porque essas pessoas elas podem te levantar, mas essas pessoas podem te abater também. Quando colocaram José lá do Egito, quando o general Potifar coloca José nos seus negócios, o que acontece? José era um homem temente a Deus. Então a Bíblia vai dizer que tudo de Potifar começou a crescer, cresceu. Porque colocou um homem ali para tomar conta dos seus negócios que era servo do Deus vivo. Foi bênção. Não é para deixar de usar as pessoas, mas preste atenção em quem você coloca nos seus negócios. Porque se você colocar um José do Egito, você vai ser vitorioso. Agora, se você coloca um Belsazar para tomar conta do seu trono, quando você voltar para casa, pode ser que você não tenha nem trono mais. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Eu espero que esse ensinamento tenha te ajudado bastante e que você possa crescer cada dia mais na palavra do Senhor, que nós possamos crescer e aprender cada vez mais. Amém? Agora você tem uma bagagem para explicar para alguém que te perguntar sobre as descrições da parede lá no banquete do Belsazar. Deus abençoe.